Noite, eu agradeço aí a participação de vocês. Eu, como a Glaucia já disse, né, eu criei Student Solutions, né, que é uma empresa de consultoria educacional, mas eu já trabalho há 20 anos com estudantes internacionais aqui no Reino Unido, né, e isso foi a continuação aí o Case Student Solutions foi a continuação de um trabalho que eu já desenvolvi, né, no apoio a estudantes até em sua maioria vindo dos países de língua portuguesa, até da África, né, como Angola, Moçambique. E há 20 anos eu trabalho nessa área, né, e com estudantes, patrocinadores, instituições de ensino, né? E a gente é uma consultoria educacional especializada em todos os tipos de cursos, em todos os níveis aqui no Reino Unido e não só, a gente atende outros países também. Né? E ao longo desses anos que eu tenho trabalhado com a educação, muita coisa mudou. Então, esse conceito de curso de verão, curso de férias, mudou muito, e eu achei importante a gente é, falar um pouco sobre isso, porque é um modelo que é diferente do que era anos atrás. Antigamente era uma ideia de um curso de inglês com viagens e passeios e atividades esportivas, e hoje é muito mais do que isso. Né? É um cenário que mudou completamente, né? Porque hoje em dia o estudante não só aprende o idioma, atividades sociais, mas desenvolve muito mais coisas durante esse período, mesmo sendo curto, que ele passa nas suas férias aqui. A gente fala curso de verão, mas ele se concentra entre junho e agosto, que são os meses de verão na Europa. Então, o nosso objetivo aqui hoje é mapear o que está acontecendo em termos de curso de verão, quando a gente fala em cursos de férias, o que o estudante hoje internacional, o que os pais podem esperar, quais são as opções que existem na hora de escolher se o filho ou a filha vão para um curso desses. Perfeito, Verônica, muito obrigada. Então, vamos entrar já no assunto, né? O que é o mais importante, quais são as perguntas aqui que a gente tem para você hoje. Você já falou um pouquinho aí da sua história, né? Como fundou a UK Student Solutions, mas indo direto aqui para o ponto, né? Você pode explicar para a gente quais são os principais tipos de cursos de verão que estão disponíveis hoje? Então, a gente observa assim, três grandes tendências assim, que são os cursos de inglês com atividades integradas, né? Então, o estudante tipicamente tem aula de inglês pela manhã, e à tarde pode ter um projeto, mas tem passeios, atividades esportivas, né? Já pode ter alguma coisa, uma matéria mais acadêmica, né? E é ideal para quem está aprendendo idioma, é uma oportunidade de ter uma experiência internacional, é uma oportunidade de conhecer amigos do mundo todo, né? Então, esses cursos são praticamente dos 10 aos 17 anos. Então, são os cursos, né, de férias, né, que os estudantes vêm no verão, aproveitam o melhor do tempo, né, da Inglaterra, que é no verão, né, e nós somos parceiros com inúmeras escolas no Reino Unido, que oferecem esses cursos. Esses cursos podem ser dados em escolas do tipo escola interna, onde há acomodação, né? Desde as escolas, uma arquitetura mais tradicional, mais tipo a escola do Harry Potter, a casa do Downton Abbey, ou até escolas mais modernas.
e se espalham por todo o país, desde Londres até a Escócia, passando por várias cidades, né? Então, esse é bem popular entre os estudantes, né? Então, nós temos esse tipo de curso, né? Atividades integradas nas escolas, e temos também o segundo tipo, programa de verão dentro do campus universitário. Então, são escolas que levam seus estudantes para os campos das universidades britânicas, né, no verão, e o estudante tem uma experiência diferente, porque ele vive como se fosse um universitário britânico. Ele dorme no alojamento da universidade, ele come no refeitório da universidade, ele pratica o desporto nas quadras da universidade. Há o curso de inglês, há as atividades, os passeios, mas há também a possibilidade, às vezes, de ter uma palestra de um professor, ou ter um programa mais acadêmico. Então, é uma forma também do estudante ter uma noção de como seria a vida numa universidade britânica. E é muito, Perfeito. muito interessante. Eu mesmo, esse mês passado, janeiro, eu cheguei a visitar algumas universidades, e é muito interessante, porque estudante vive ali lado a lado com estudantes universitários também, vivencia um pouquinho disso aí, né? E aí há um terceiro tipo de curso de verão, né? Que é um programa com foco mais específico. Então, você tem o inglês, tem atividades, passeios, mas você pode ter um foco, por exemplo, em esportes de alta performance. Uhum. Então, por exemplo, nós temos a parceria com uma escola que tem um curso que há um treinamento nas dependências do time West Ham, aqui em Londres. Interessante. Temos outro curso que tem treinamento nas dependências do Manchester City. O que acontece? O estudante tem acesso a técnicos, aos laboratórios, a tudo do time, né? E, por exemplo, esse West Ham existe até um treinamento que é visto por caçadores de talentos, por olheiros, né? Olha aí, Então, para quem quer virar, se assim, tornar jogador, boa oportunidade, hein? pois é, nós temos a nossa escola parceira aqui em Londres, a Wimbledon, que tem uma parceria com o tênis, o clube de tênis, o Wimbledon, né, que é o mais famoso. Então, existe, por exemplo, esportes eletrônicos. A gente tem uma escola no norte da Inglaterra que tem parceria com o Centro Nacional de Treinamento do time inglês de esportes eletrônicos. Então, isso é um aspecto. Outro aspecto outros focos específicos são, por exemplo, inteligência artificial e coding, ciência, tecnologia, engenharia, matemática, ou projetos mais na área de gestão de negócios. Tudo é implementado ao longo desse curso de verão. Você tem as aulas de inglês normal, passeio, mas você também tem esse lado, né? Meio Entendi. ambiente, impacto social, empreendedorismo. Então, há muitas opções para os estudantes, e muitos que já estão nessa fase dos 15, 16, 17, que já estão pensando o que vão fazer em termos de carreira, já começa a ter essa visão do que poderia ser, né? São expostos a esse tipo de atividade, né? Aí tem artes e teatro também, música. Então, são Não é cursos só de inglês, né, no caso, não é só inglês, tem né? área de tecnologia, esportes, empreendedorismo. Isso tudo é adequado à idade do estudante. É claro que é dado de acordo com a idade, o conhecimento dele do idioma, né? Então, Isso essa é a grande mudança que houve dos anos para cá, que você tem esses cursos mais direcionados.
Entendi. Isso entra até para a minha próxima pergunta para você, né. Para que tipo de perfil de adolescente cada formato desse costuma fazer mais sentido? O que que os pais, o próprio adolescente precisa considerar, né, quando pensar em É, escolher um dos cursos? assim, não existe um melhor curso, existe um curso mais adequado ao momento daquela criança, daquele adolescente e aos interesses do mesmo, né. Então, escolher o curso só pelo nome e pela cidade, às vezes, não é o melhor caminho, né. É bom, analisar primeiro o que que existe, né, e aí entra o nosso trabalho, né. Então, eh, por exemplo, como eu falei, às vezes, há um estudante de 16, 17 anos que gostaria de saber como ter uma experiência anterior a vir estudar no exterior, né, então esse seria adequado para ele vir fazer um curso num campus, né, de verão num campus universitário, né, ou, um estudante mais novinho que os pais gostariam que tivesse uma exposição a, né, outros estudantes internacionais, uma primeira experiência internacional, que desenvolvesse coisas como autonomia, independência. Então, a gente tem que ver direitinho qual é o objetivo, né, para a gente, né, conseguir combinar com as opções que são mais adequadas, né? É, com certeza, tem que considerar todos esses aspectos, né, porque não adianta só pelo nome escolher uma instituição e não tem nada a ver com os objetivos e o perfil daquele aluno, daquele adolescente, né. Mas entrando um pouco mais em detalhe em relação a isso, em relação ao planejamento, né, e o timing certo para se inscrever e começar a se planejar aí para esses cursos, para garantir as melhores vagas, instituições e oportunidades, como que funciona essa parte do planejamento? Olha, é assim, o momento da decisão é muito importante, né, porque as matrículas já estão abertas, né, se você pensar que os cursos começam, a partir do meados de junho até agosto, né, então muita gente já está começando a se mexer em relação às matrículas, né. E os cursos, de verão, eles têm algumas características, né, eles têm vagas limitadas, né, eles têm uma acomodação restrita, né, e eles têm datas fixas, para começar e para acabar. Então, quando o planejamento começa muito tarde, né, o que que pode acontecer? A família acaba escolhendo pela urgência e não aquilo que ela realmente queria, né. Então, o estudante pode ir para um programa que não é o que ele queria, e sim o que sobrou, né. Então a experiência pode acabar virando apenas um curso de uma viagem com curso com aula de inglês, e não aquele projeto de educação que os pais e o estudante, né, pensaram, né. Então, esse investimento não é baixo, então precisa ser pensado com muita estratégia, né. E com o planejamento, assim, os pais podem fazer uma escolha melhor, podem se preparar melhor, financeiramente, podem, conseguir tarifas melhores de passagens, né, tem tempo, bom para pedir o visto, com calma, né, sem correria, e o estudante pode se preparar para essa etapa, para essa viagem, né. Entendi. E, vamos ver aqui a próxima pergunta. Porque, você já falou um pouco sobre qual o momento ideal, né, dessa decisão, por que que é tão importante, né. Agora, o que que costuma acontecer quando o planejamento começa tarde demais, também você já explicou pra Uhum. gente, né. Mas, como que amplia, né, as oportunidades, né, as possibilidades para quem se antecipa realmente e cumpre os prazos para ter uma melhor escolha aí dessas instituições? Então, é fundamental começar com antecedência. Eu, assim, já tive algumas experiências de pais que me procuraram, mas já era, assim, muito tarde e já não tinham mais vagas,
porque realmente são cursos com datas fixas, né? Então, para começar e para acabar. Então, e eles têm, as escolas têm planejamento de quantos estudantes eles podem ter naqueles programas. Então, Entendi. quanto mais tarde, mais arriscado, mais tarde começar o processo, mais arriscado é não conseguir o curso, às vezes o visto não sai em tempo, né? Então, é fundamental que se comece a pensar e comece a se planejar com uma certa antecedência. Antecedência, né? Perfeito. E, no caso, quais são os cursos, né, e a duração do programa, principalmente? Quanto Bom, a duração dos programas assim, costuma ser de 1 a 4 semanas. Mas, normalmente, o que é mais popular são 2 semanas, porque o estudante tendo um fim de semana ali no meio, ele pode aproveitar muito mais os passeios mais longos de fim de semana, as atividades de fim de semana. Então, e ele tem uma oportunidade de ter um programa completo, né, na totalidade. Porque quando o início desses programas de verão, geralmente os estudantes chegam no domingo, é o check-in e o check-out, que é a saída é no sábado. Então, ele chegando no domingo e ficando 2 semanas, então ele ainda tem essa oportunidade de fazer um programa mais completo, de ter mais passeios, né? Então, mas na realidade, fica a critério dos pais e do estudante, né? entendi. Então, os mais novinhos, dos 12 anos, dos 11, 13, 12, 13, geralmente não mais que 2 semanas também, porque é uma experiência muito diferente, muitas vezes é a primeira vez que eles estão sem os pais, né? Então, assim, também tem isso, né? Agora, é, você perguntou também dos custos, não foi? Sim, pode ser, podemos, entender um pouquinho melhor sobre os custos. É Então, os importante, né? custos vão depender do país, da cidade, da instituição, do tipo de programa, né? Por exemplo, um programa que tem um foco específico como esporte de alta performance pode ter um custo diferente de um curso que é mais acadêmico, né? Que é dentro da universidade ou dentro de uma escola, porque é uma outra infraestrutura que é necessária, né? Então, assim, dentro dos custos, há todo um pacote, né? Está incluído aula, acomodação, alimentação, seguros, transporte, passeios, ingressos nos pontos turísticos, né? Nos locais de interesse, a supervisão adulta 24 horas, materiais didáticos e atividades culturais. Então, está tudo incluído, né? E uma coisa assim que a gente também menciona é que um estudante menor de idade, né, a infraestrutura para esses cursos é diferente do que uma escola normal com estudantes adultos, porque a gente está falando com estudantes menores de idade, né? E há toda vamos dizer, uma legislação de proteção da criança e do adolescente no país. Então, é obrigatório ter mais professores, mais staff, né, tomando conta, a acomodação tem certas regras, então é bem assim, controlado. Então, isso também faz com que o custo seja, às vezes, um pouquinho maior do que um curso para um adulto numa escola, né? E a outra coisa também, que há algumas escolas já que oferecem, por exemplo, um curso que é o Day Only, que é você só assiste a aula, faz atividades
mas você não dorme na escola, porque alguns pais gostam de vir junto e passear, viajar, então eles, há o caso de que o estudantes vêm, os pais vêm, e o estudante está na escola durante o dia e depois de noite vai para casa ou o hotel dos pais. Então também há essa possibilidade, viu. Mas, há uma faixa, tudo vai depender do, né, como eu falei, do curso, da escola, da cidade, e, há uma faixa indicativa de preço a partir de 1.200 libras por semana, né, que pode Certo. variar se for na Inglaterra, se for, em outros países, porque a gente trabalha com cursos de verão também em outros países na Europa, como Malta, como Chipre, como Alemanha, né. Então, tudo vai depender, do curso, da cidade, do programa, né. Então, por isso que é interessante Interessante. conversar com a gente, para a gente ver o que que tem disponível, né. É importante ter realmente um suporte aí, né, uma consultoria, porque é pela questão de ser menor de idade, tudo, tem que ter uma supervisão, né, uma residência. Mas, assim, pela sua experiência, né, qual o sinal mais claro de que um programa não é adequado, assim? O que que é importante para os pais, para quem tem interesse em fazer esses cursos? O que que, na sua experiência, seria uma red flag, né? Uma red flag, bom, é importante, os pais, pensarem, né, o que que eles querem desenvolver no verão, o que que eles querem que os filhos desenvolvam no verão, não só mandar por mandar, assim, porque alguém foi, mas saber realmente o que que a escola oferece, se é uma coisa que é interessante para o filho, para a filha, porque não adianta mandar para um programa de esporte se a criança não gosta, Ah, é entendeu? verdade. Então, assim, ou querer mandar para o programa científico de ciência se a criança gosta mais de artes. Então, Entendi. é mesmo importante que os pais, né, pensem direitinho, também conversem com os filhos e saber o que estão mandando, não só mandar por mandar, né. E, Isso. eh, Pensando no futuro, né, pensando no futuro. exato. Então, pensando nisso, quais são as parcerias hoje que a UK Student Solutions tem? Quais são as instituições que vocês Olha, trabalham? temos as nossas instituições, já com as quais trabalhamos, em inglês e em cursos de ensino médio, nós temos, elas próprias têm seus cursos de verão, como a King's Education, como a English Path, Wimbledon, e a gente tem novas parcerias, como a Universidade St. Mary's, que é muito interessante, porque é uma universidade, no campus da universidade, fica a meia hora do centro de Londres, é um campus muito bonito, com uma história bem interessante, arquitetura, e lá onde atletas de elite no atletismo treinam, né? Então, assim, a gente tem agora uma parceria também com a Academia de Tênis Rafa Nadal, na Espanha, em Maiorca. Caramba, que bacana. Muito bacana, é. E a gente tem, em termos de universidades, nós temos a parceria com a St. Andrews College, que tem os cursos em várias universidades pelo país, como Greenwich, aqui em Londres, Nottingham, Essex, e nós temos a própria King's, que eu falei, além do curso mais tradicional numa escola interna mais tradicional, eles têm cursos de verão na UCL, que é uma das universidades mais importantes do mundo, aqui em Londres. Então, já imaginou ter um curso de verão numa universidade dessas, né? Então, mas assim, há muitas atividades, muitos, tem uma opção para cada um, né? Porque
Tem escolas que têm esportes como basquete, equitação, até automobilismo, sabe? Futebol, vôlei. Então, assim, é muito variado. Então, assim, há uma opção para todo mundo, eu acho. Perfeito. O que não falta, então, pelo que eu entendi, são opções aí para todo tipo de perfil, de gosto, de estrutura, né, para quem o que você precisar tem. Então, no caso, as instituições que você citou, algumas das parceiras é a St. Mary's, a King's Education, Berlitz, quais são as outras? A English Path, a Wimbledon School of English, a escola em Wimbledon. Ah, tem Bayswater também, que a gente tem até curso de verão na África do Sul, então no Canadá também. Então, a English Path, por exemplo, tem um curso em Dubai, que é muito interessante também, Em Dubai. em Dubai. Curso de Os verão para adolescentes em Dubai. Olha, ainda no mundo inteiro mesmo, hein, pra onde você quiser ir, tem uma oportunidade. Excelente. Sim. Ah, agora sim, para a gente começar aqui a encerrar e abrir para perguntas, se tiver alguém que queira perguntar alguma coisa, né. O que os pais e estudantes deveriam considerar antes de verdade, você já respondeu essa pergunta, eu vou pular aqui para uma outra. Qual é a principal recomendação para quem está avaliando essa experiência para este ano ainda, né? Então, às vezes, os pais perguntam, será que vale a pena mesmo um investimento alto desse antes deles fazerem a universidade? Né? Essa é uma pergunta que às vezes se faz, é, porque talvez os pais pensam, talvez eu invista mais quando for para a universidade, mas eu acho que vale sim, porque se for a parte de um plano maior, né? Eu tive experiência de estudantes que começaram com cursos de verão e depois voltaram para fazer até o ensino médio, que hoje são universitários. Mas assim, quando o curso é bem escolhido, né, ele desenvolve muitas coisas, muitas habilidades nos jovens, desenvolve a maturidade, a habilidade social, convívio com outros jovens, né? Aumenta a independência, a autonomia, amplia a visão do mundo que esse jovem vai ter, né? Ajuda na decisão futura sobre estudar fora. Então, eu acho que é muito, muito válido. Agora, a grande recomendação para esse ano ainda é não deixar para a última hora. Então, não estou falando aqui para comprar agora, ou tem que correr amanhã e matricular. Não. É iniciar essa conversa. Uhum. Ver o que há, o que existe, o que está dentro do seu orçamento, quais são os interesses, qual é o objetivo do estudante, né? Então, assim, ver quais são as opções existentes, né? E a gente, assim, o nosso papel aqui é organizar esse mapa, né? E mostrar o que está disponível, né? Para quem faz sentido esse programa hoje, né? E se é o momento ideal, né? Certo. E para quem tem, então, interesse em dar um próximo passo, né, buscar aí um suporte, uma consultoria, qual que seria o próximo passo para a pessoa já começar a se planejar e também se puder dizer um pouquinho sobre os prazos, até quando essas matrículas vão Então, estar abertas? marcar uma consulta com a gente sem compromisso, seria muito bom, né? Usar lá, a gente tem o Calendly lá, o link para marcar, mas se marcar, não esquecer de deixar um telefone ou um endereço de e-mail correto para a gente poder retornar essa ligação, né? Então, a gente marcar para a gente poder mostrar o que que a gente trabalha, né? Com quem a gente trabalha, quais são os cursos que a gente representa e qual o perfil, né?
dos cursos e o que que seria, é, é, entender um pouquinho o que que os pais querem, o que que o jovem quer, a gente também fazer esse match, né? O que que seria ideal, né? E é, e é isso, é mesmo entrar em contato com a gente, né? E E a não outra coisa que eu gostaria até não esquecer, porque às vezes alguns pais, assim, por exemplo, no Brasil, me perguntam se, porque o verão europeu, às vezes, as crianças é muito curto, as férias são muito curtas, não dá para vir, mas se existem programas no inverno. Já há, mais limitado, mas já há alguns programas em janeiro, que é mesmo para atender de países em que as crianças estão de férias em janeiro. Então, também é uma coisa a se conversar, né? E também a gente está falando muito em jovens, crianças e adolescentes, mas há programas para adultos também. Claro que diferente numa escola regular, né, de inglês, mas há programas intensivos também para adultos que às vezes querem tirar aquele período para se dedicar ao inglês, mas há programas direcionados para adultos também. então vocês também têm parceria com programas que atendem adultos, no caso, e é o mesmo período, são cursos de verão, a mesma É, proposta. é, acho Entendi. que é proposta, né? Agora, só para eu entender um pouco mais, você disse que a pessoa pode agendar, né, com você uma consulta inicial, são 30 minutos de consulta. O que que exatamente acontece nessa consulta? Só para a gente A entender. gente ouve, né, ouve das pessoas o que que eles, né, gostariam de fazer, né, qual é o objetivo, se é quando gostaria de mandar o estudante, que tipo de escola, que tipo de programa, né, para a gente já fazer a gente conversa mesmo para entender qual é o plano para a gente começar a mapear e dar opções, né, dentro desse perfil, dar opções que seriam adequadas, né, para a idade, para o objetivo, né, o país que ele quer. Então, a gente já começa a mapear e a gente começa com essa primeira conversa. Isso, então muito obrigada. Tem alguma consideração final que você gostaria de fazer? Alguma recomendação para a gente encerrar aqui hoje? Recomendação é, se há interesse em curso de verão em 2026, começa a pensar, não deixa para a última hora, que pode ser muito tarde, né? Então, acredito que nós estamos em meados de fevereiro, vamos começar a conversar e a ver em março, talvez definir já alguma coisa, porque, por exemplo, eu conversei com escolas agora em janeiro que já estavam tendo as suas vagas preenchidas rapidamente. Então, se demorar muito, não vai ter muita opção, né? E conversar com a gente, no caso de qualquer dúvida, para entender quais são os cursos que existem, os orçamentos possíveis. Então, seria isso. Tá ótimo, Verônica. Muito obrigada mais uma vez por compartilhar aí a sua experiência, né? A gente vê que você realmente tem bastante knowledge aí dos cursos. Agradecer aqui a sua participação e de todos que Obrigada. estiveram aqui presentes também. Então, não deixe de entrar em contato e todos os participantes vão receber aí um guia, né, mais completo com todos os detalhes. Tá Uma bom, boa noite aí a obrigada. todos.